Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Contabilidade e Negócios. Eu sou o professor Antônio Marterson e estou deixando mais uma aula profunda para você, totalmente grátis. Eu espero que você goste e se você gostar já sabe, se inscreva no canal, ative as notificações e clique no link da descrição. Conheça a área de membros que eu preparei para você, onde eu coloquei diversos cursos postados. Todos os meus cursos pagos eu coloquei lá por um valor baixíssimo, sem fidelidade, sem contrato, você cancela a hora que quiser. Professor, qual o valor? Clique no link da descrição e se surpreenda. Abraço e fique aí com essa aula sensacional que eu preparei para você. Bem, vamos aqui iniciando a nossa primeira aula, onde nós iremos estudar o conceito de tributo. É muito importante que nós prestemos atenção a esta aula, bem como todas, porque nós temos que entender que o nosso vocabulário tributário também será enriquecido ao longo desse curso. Muitas vezes nós chamamos tudo de impostos. O Estado vai aumentar impostos, o governo vai criar um novo imposto, determinado município criou um novo imposto, só que muitas vezes nem são impostos. Às vezes são taxas, às vezes são realmente impostos ou contribuição de melhoria. Nós temos que entender que nós pagamos muitos tributos, mas nem sempre nós pagamos impostos, tá? Ou seja, nós precisamos começar a entender o que significa cada coisa. Então, sempre que eu estou dando aula de direito tributário, contabilidade tributária, gestão de tributos, planejamento tributário, eu sempre indico essas duas fontes. A primeira, a Constituição Federal, naquilo que diz respeito à parte tributária, e a segunda, que é o Código Tributário Nacional, onde praticamente o nosso curso está baseado nessas duas fontes, que são as principais quando o assunto é sistema tributário nacional. Vamos aqui falar da atividade financeira do Estado. A atividade financeira é o conjunto de ações do Estado para a obtenção da receita e a realização dos gastos para o atendimento das necessidades públicas. Então, a atividade financeira do Estado é tudo que o Estado faz para obter receitas. Tudo bem? Para que ele obtém receitas? Para colocar em prática tudo aquilo que ele se propõe a fazer. E não vamos aqui entrar no mérito se ele trabalha de maneira eficiente ou não. Cada um de nós temos as nossas opiniões. Se colocarmos esta questão dentro de uma turma de 50 alunos, metade vão dizer que o Estado é eficiente, a outra metade vai dizer que não, né? Então, há dois tipos de receitas financeiras. A primeira são as receitas originárias. As segundas são as receitas derivadas. Sobre as receitas originárias, o Estado, atuando como particular, ou seja, não possuindo as tradicionais vantagens que o direito público lhe dispõe, obtém receitas. Por exemplo, quando o Estado aluga um prédio a um particular. Então, o Estado tem um prédio, tá? E ele aluga a uma empresa privada ou aluga a qualquer outro ente, tá? E ele recebe um valor por isso. Tem uma entrada de receita, mas essa é uma receita originária, porque o Estado não está obtendo essa receita utilizando todas as suas prerrogativas legais que o direito público lhe permite. Mas também o Estado pode conseguir receitas derivadas. O Estado age com todas as suas prerrogativas de ente público e dessa forma pode obrigar os particulares ao pagamento de tributos. Aí aqui a gente vai lembrar do artigo 5 da Constituição, onde vai falar que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada sem lei que o obrigue. Então aqui, né, aquele artigo 5 da Constituição já é uma expressa explicitação do poder estatal, tá? Ou seja, é o Estado quem diz através de lei o que o contribuinte vai fazer ou não, o que é que a pessoa vai fazer ou não, tudo bem? Então, observação, as receitas derivadas mostram-se altamente superiores às receitas originárias, ou seja, aquilo que o Estado arrecada enquanto receitas derivadas, a saber, cobrança de tributos, são sempre superiores àquilo que ele obtém de receitas originárias. É uma coisa bem óbvia, mas eu fiz questão de trazer aqui, tudo bem? Veja, Estado versus contribuinte. Essa é uma disputa que nunca vai deixar de existir. Na relação tributária, existem dois sujeitos.
Nós temos o sujeito ativo e o sujeito passivo. Eu vou fazer uma pergunta. Você já ouviu falar nesses termos no âmbito tributário? O sujeito ativo é quem tem a capacidade de exigir o pagamento do tributo, que sempre será o Estado, tá? O Estado aqui, eu me refiro enquanto o ente público que tem a prerrogativa de exigir, tá certo? Esse Estado pode ser o município, podem ser os estados enquanto unidades federativas, pode ser o DF, pode ser a União, tudo bem? O sujeito passivo sempre será o contribuinte. Então, sujeito ativo, sujeito passivo. Sujeito ativo é sempre o Estado porque ele pode cobrar, ele pode exigir, ele pode obrigar o contribuinte a pagar o tributo. E o sujeito passivo é sempre o contribuinte. Tudo bem? É por isso que, quando você olha de um lado o Estado e do outro o contribuinte, quem é que é mais forte? Quem é que é mais poderoso? Quem é que tem a máquina estatal na mão? Quem é que tem a tecnologia? Obviamente, é o Estado. E é por isso que surge o direito tributário para regular um pouco a força do Estado. Mas, obviamente, o direito tributário não é utilizado só para regular a força do Estado, mas também para dar algumas vantagens ao Estado. Ou seja, o grande objetivo do direito tributário vai ser com que o Estado e o contribuinte convivam de maneira harmoniosa, sem um passar a perna no outro. Esse é o grande objetivo do direito tributário. E falando de tributo, existe um conceito, tá? Que é o que realmente significa. E nós iremos encontrar esse conceito lá no artigo 3 do Código Tributário Nacional, onde nós iremos encontrar desta maneira: tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Não tem problema, eu sei que você não entendeu nada e faz parte, mas é assim que funciona. É por isso que no slide seguinte eu coloquei aqui essa definição. Tudo bem? Então vamos lá. Tributo. Artigo 3 do CTN. Primeiro, é toda prestação pecuniária compulsória. Por que é compulsória? Após nascer a obrigação de pagar o tributo, não existe a possibilidade do contribuinte não pagar. É uma prestação pecuniária compulsória porque, quando nasce a obrigação tributária prevista na hipótese de incidência, o contribuinte tem que pagar, não é facultativa. Tudo bem? Então, a primeira coisa, está previsto em lei, que nós chamamos de hipótese de incidência, o contribuinte causou o fato gerador, então nasce a obrigação compulsória de pagar um tributo. Então, primeira parte do CTN, tá? Do artigo 3. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Por quê? Porque depois que nasce a obrigação, não existe a possibilidade do contribuinte não pagar. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Por quê? O tributo deve ser pago em moeda corrente do país. Se eu estou devendo 10 mil reais de tributos, mas eu tenho aproximadamente 2 mil reais em dólares, tá? Eu não vou pagar com os meus dólares. Eu preciso converter esta moeda para a moeda corrente do meu país, que é o Brasil, e pagar o tributo. Tudo bem? Que não constitua sanção de ato ilícito. Ou seja, o tributo não é causado por uma punição, e sim por uma previsão em lei. Eu não pago tributo, nós não pagamos tributo porque é uma punição. Quando nós somos punidos, quando nós fazemos algo errado, nós pagamos uma multa. Tá? Multa não pode ser confundida com tributo. Eu pago o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS, as empresas pagam imposto de renda e contribuição social sobre os lucros, não é porque elas estão sendo punidas, é porque existia uma previsibilidade legal, tudo bem? Que inclusive quando estivermos estudando os princípios do direito tributário, o primeiro princípio será o princípio da legalidade, tá certo? Continuando, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei.
Ou seja, o tributo só pode ser cobrado se for instituído em lei, tá? Se não tiver uma lei criando um tributo, ele não vale. O município está cobrando uma taxa, porque o prefeito acha que, através de uma medida provisória, através de um decreto, o prefeito quer cobrar uma taxa. Isso não existe. Precisa de uma lei. Tudo bem? Se não tiver uma lei, se o tributo não for instituído legalmente, passando por todo o trâmite legal, ele não é tributo, é inconstitucional. Tudo bem? E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, a atividade vinculada significa que a autoridade fiscal não pode escolher se vai cobrar ou não tributo, ela tem que cobrar. Então, uma empresa causou o fato gerador, ou uma pessoa física causou o fato gerador. O fisco, né, o ISS, a Cefaz, né, a Cefim, que cobra o ISS, a Cefaz, que cobra o ICMS, a Receita Federal, que cobra os tributos federais, esses órgãos fiscais, tá, eles não podem não cobrar. O auditor da Cefaz, ele não pode interpretar por conta própria, aconteceu o fato gerador, o contribuinte tem que pagar, mas eu, fiscal, não vou cobrar. Ele não pode. Se ele não cobrar, ele vai ser penalizado, vai ser responsabilizado, tudo bem? Ou seja, existe o Estado que institui o tributo e existe o órgão que fiscaliza. Por exemplo, a União institui os tributos federais. Quem é que fiscaliza? Receita Federal. Os municípios instituem tributos municipais. Quem é que fiscaliza? A Cefim, a Secretaria de Finanças dos Municípios. E nós temos também os estados enquanto unidades federativas que instituem os tributos, e quem fiscaliza são as Cefaz, as Secretarias das Fazendas. Cefaz, Cefim e Receita Federal, eles não podem simplesmente decidir não cobrar, senão estão cometendo infrações. Tudo bem? Veja, no ordenamento legal brasileiro, há 5 espécies de tributos. Nós temos aqui os impostos, as taxas, as contribuições de melhorias, tá? Os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Agora veja, preste bem atenção. O Código Tributário Nacional, ele considera 3 tipos de tributos: os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria. O STF considera 5. Nós temos aqui 2 teorias, a teoria tripartite, que são 3 espécies de tributos. Essa teoria tripartite é a do CTN. Nós temos a teoria pentapartite, que é a teoria do STF, que são 5 espécies de tributos. Qual a teoria correta? As 2 são corretas. Porém, a que sempre deve vigorar é a que o Supremo Tribunal Federal interpretou por último. Então, a que nós estamos aqui utilizando em nosso curso é a teoria do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Nesta disciplina, isso aqui é muito importante para você, o nosso objetivo máximo aqui são os impostos, as taxas e as contribuições especiais. Por quê? Porque nós estamos aqui estudando gestão de tributos voltado para empresas, tá? Então, que fique bem claro isso, e até a próxima aula. Qualquer dúvida, mande sua pergunta e eu vou responder.